Tem mangá que te prende pelo mundo, pelos personagens, pela ação, mas tem alguns que te travam na página. Não por causa do roteiro, mas porque a arte é absurda demais para virar só mais um quadrinho virado. Hoje, eu quero te mostrar 3 mangás desconhecidos por muita gente, mas que entregam uma experiência visual fora do comum. E o melhor, são títulos que pouca gente comenta, mas depois desse vídeo, impossível você esquecer. O primeiro mangá da lista é Atelier of the Witch Hat, da Kamome Shirahama. O mangá conta a história de Coco, uma garota comum, fascinada por magia, mas que vive num mundo onde apenas os magos podem estudá-la. Certo dia, ela descobre que os feitiços são feitos por meio de desenhos de runa, um conhecimento secreto e rigidamente controlado. Ao tentar usar essa magia sozinha, ela transforma sua mãe em pedra. A partir daí, é acolhida por um misterioso mago chamado Kifrey, que decide treiná-la em segredo. A história acompanha a sua jornada como aprendiz de magia, enfrentando desafios, mistérios e segredos obscuros sobre a verdadeira natureza do sistema mágico. Esse mangá não é só bonito, ele é tecnicamente impecável. Mas o que impressiona não é só o traço, é a forma como ela pensa a página. A quadrinização aqui é um espetáculo à parte. Os painéis não são só caixas onde os personagens agem, eles fazem parte do mundo. A arte literalmente vaza dos quadros, ultrapassa limites, brinca com a forma. Tem momentos que o próprio painel é parte da arquitetura da cena. Os personagens parecem ter saído de ilustrações de contos de fadas medievais. Os magos usam roupas detalhadas, adornadas com tecidos que você quase sente o peso. Tudo é refinado, simbólico. Tem uma sofisticação artesanal que lembra manuscritos iluminados. E o contraste é marcante. Enquanto a arte é leve, quase etérea, o roteiro vai ficando cada vez mais denso, abordando temas como controle de informação, censura, traumas e o preço da curiosidade. A Kamome domina a linguagem do mangá como poucos. Ela guia o olhar do leitor com enquadramentos naturais, silêncios bem posicionados e ritmos quase cinematográficos. É uma autora que desenha com a intenção em cada centímetro da página. Se você ainda não leu Atelier of the Witch Hat, tá perdendo uma das experiências gráficas mais refinadas que o mangá moderno pode te oferecer. E inclusive a adaptação em anime vai sair no próximo ano. É só pelo trailer já dá pra ver que vai ser uma grande obra. O próximo mangá da lista é Daidark, da Kyu Hanashida. A Hanashida já foi uma autora até famosa no mundo dos mangás, sendo a criadora de Dorohedoro, um mangá muito insano, mas depois do final da obra, ela passou para outra ideia, mas permanecendo com a estética única dela. Se o ateliê é uma tapeçaria iluminada, Daidark é carvão. A história se passa no meio de um universo cruel, sombrio e caótico, e nosso protagonista, Zaha Sanko, um garoto amaldiçoado, cuja carne supostamente concede qualquer desejo a quem a possui. Precisa sobreviver de diversos caçadores que buscam sua carne. Por isso, ele é caçado por todos os cantos da galáxia. Sanko vive fugindo e enfrentando quem tentar matá-lo, mas conta com a ajuda de seu parceiro bizarro, Avakian, um esqueleto mecânico com humor bastante ácido. A história se desenrola em uma mistura grotesca de terror cósmico, ação-violência e humor insano, enquanto Sanko tenta encontrar a paz. Daidark é brutal, nonsense, cheio de bizarrices e filosofia sobre a morte, identidade e existência, tudo com um estilo sujo e detalhado, típico da Kyo Hayashida. A arte da Hayashida não quer de forma alguma te agradar. A gente tá falando de uma arte suja de propósito. E isso não é um defeito, é um estilo. A Hayashida entende o grotesco como linguagem. Ele define o tom do universo. O espaço é podre, corroído, sufocante. As formas são retorcidas, os painéis são caóticos. Mas tudo com uma precisão absurda. Cada personagem parece ter sido criado numa ideia de industrial dark, com caveiras, onde o feio e o sujo se tornam estilosos de tanto ser bem feito. E no meio desse caos, existe composição. A Hayashida orquestra esse colapso visual com domínio. O traço parece aleatório, mas nunca é. O grotesco tem ritmo, tem balanço, tem hierarquia visual, tem clareza dentro da sujeira. Além disso, os designs são simplesmente incríveis. Criaturas deformadas que beiram o pesadelo, mas que tem tanta personalidade que você não consegue parar de olhar. A estilização é exagerada no ponto certo. Não tem um humano padrão aqui. Daidark é uma arte visceral e isso é maravilhoso.
E o terceiro e último mangá dessa lista é o mangá de Kutei Dragons, de Taku Kuwabara. Esse é o queridinho de um dos membros do canal. Se os dois primeiros te chocam pela ousadia ou pelo caos, Kutei Dragons te ganha pela delicadeza. Em um mundo que dragões voam pelos céus como baleias nos oceanos, existe uma profissão arriscada e controversa, a dos caçadores de dragão, que navegam em dirigíveis para capturar e abater essas criaturas gigantescas. A história segue a tripulação da Queen Zaza, uma antiga nave caçadora de dragões. Entre eles está Mika, um entusiasta de carne de dragão e protagonista carismático, que vive em busca de novos sabores e cortes para cozinhar. E Takita, a mais nova tripulante dessa tripulação, que vai começar a descobrir o grande cotidiano desses caçadores. Cada capítulo desse mangá mostra diferentes missões, perseguições aéreas, técnicas de caça, perigos dos céus, mas também o lado mais leve e humano da tripulação. Há um foco grande em cenas culinárias detalhadas, com receitas fictícias feitas com carne de dragão. Kutei Dragons é visualmente lindo, com um tom agradável e prazeroso de se ver. Esse mangá é pura contemplação visual. O Kuwabara tem um domínio impressionante de espaço e profundidade. Cada página dá a sensação de vento, de altitude, de movimento. Os dirigíveis são altamente detalhados e te mostram a sensação de estar voando. Mas o mais fascinante dessa obra são os dragões. Aqui você esquece o clichê do largato com asa. Nessa obra, cada dragão tem um design único e próprio. Alguns parecem peixes, outros baleias, outros lembram deuses antigos. Nenhum dragão é igual ao outro. É um bestiário vivo e autoral. Além disso, as cenas de culinária em Kutei Dragon são obras de artes por si só. Tem capítulo inteiro dedicado à preparação de pratos com carne de dragão. E não é comédia, é gastronomia. Cada passo da receita é um painel detalhado, com foco em textura, calor, utensílios, e é o tipo de página que dá fome. Mas o foco real desta obra é o cotidiano. A arte desacelera o tempo e faz notar cada elemento do mangá. As páginas são para você analisar os mínimos detalhes. O mangá não tem pressa, e isso dá espaço para uma ambientação rica, cuidadosa, cheia de micro detalhes e das relações entre os personagens. Kuwabara domina o equilíbrio entre forma e função. Ele sabe que quando deixar o fundo limpo para dar espaço ao personagem, quando preencher tudo para demonstrar complexidade, ou quando for o momento para mostrar um painel inteiro só do ambiente. E obviamente, as cenas de caça, que também são uma obra de arte de composição por si só. No fim das contas, Kutei Dragons é sobre o ambiente daqueles personagens, sobre a beleza das coisas entre os momentos épicos que eles vivem naquele trabalho em comum. Essas três obras são exemplos perfeitos de como a arte pode ser a alma de um mangá. E tudo isso que você viu no vídeo de hoje foi somente uma análise sobre a arte do mangá em si. Todos aqueles citados aqui nesse vídeo foram somente analisados sua arte. Você pode não gostar do anime ou algo do tipo, mas aqui esse vídeo foi somente dedicado à arte. Mas este foi o vídeo da gente, sobre mangás desconhecidos que têm artes fascinantes. E muito obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe o vídeo. Muito obrigado por você ter vindo aqui, ter visto esse vídeo. Compartilhe pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pro seu periquito, pro seu pai, pra sua tia, pra sua irmã. E tamo junto.